Acho que nunca pensei que diria isso. Mas jornalistas russos que trabalham para a mídia estatal russa agora estão abertamente alertando Putin sobre a queda do seu regime. Eles não estão fazendo isso por causa do milhão de baixas que a Rússia sofreu na Ucrânia. Eles também não fazem isso devido às sanções que a Rússia enfrenta após a invasão de Putin. Eles estão fazendo isso por causa da escassez de combustível. As prioridades russas são simplesmente outras. Mas agora as coisas estão saindo do controle e estamos vendo pessoas na mídia estatal argumentando como essa guerra é um fracasso completo para o exército russo. Ouça você mesmo. Vamos começar com o fato de que Hoje é o 1333º dia da guerra, ou seja, da Operação Militar Especial. Restam só 115 dias para superarmos a duração da Grande Guerra Patriótica. Você pode responder a minha pergunta? Eu vou responder, sim. Não me responda. Você está envolvido na sua tradicional demagogia, enquanto sabe muito bem que não estamos conduzindo a operação de manutenção da paz por métodos militares. Tudo poderia ter sido resolvido em 2 horas. Era impossível resolver em 2 horas. Você é uma dessas pessoas que, no início de fevereiro de 2022, gritava dizendo que o exército ucraniano iria fugir completamente. Quanto à situação das perdas, sim. Com o início das hostilidades, o exército ucraniano chegou a 80 mil pessoas. Depois, ao longo do tempo, aumentou em cerca de 10 mil a 120 mil por ano. Não perdemos 2 milhões ou 1,07 milhão de soldados ucranianos, pois, se isso tivesse ocorrido, o exército ucraniano nem existiria. Certo? Vou te dar alguns dados para que você entenda. Segundo dados, inclusive do Ministério da Defesa, 25.157 tanques e veículos blindados foram destruídos durante a Operação Militar Especial. Certo? O interessante é que o exército ucraniano tinha 4.371 deles no início da guerra. o mais interessante é que o exército ucraniano tinha apenas 4.370 deles no início da guerra. Assim, de qualquer modo, o número deles não poderia chegar a 25 mil. O mesmo serve para aviões. Tinham 187 aeronaves, não apenas as nossas. O Ministério da Defesa da Rússia mente? Então, eu posso passar todos esses números e, infelizmente, essa é exatamente uma avaliação enorme que subestimamos. Nós subestimamos o exército ucraniano. Ele é forte o suficiente. Espere um minuto. O poder militar continua forte. Onde está o sucesso militar da Ucrânia? Ainda há reservas disponíveis para cerca de 70 mil pessoas. Em segundo lugar, desculpe, mas se você acredita nesses números, o exército ucraniano não existe. Isso foi na televisão russa em horário nobre. Mas os problemas não param por aí. Este é Dmitry Shetin. Ele é editor do jornal estatal russo Komsomolskaya Pravda. Tenho certeza de que pronunciei errado. Mas o motivo de eu estar contando isso para vocês é para mostrar que esse cara não é um dissidente russo de forma alguma. Na verdade, ele foi premiado com medalhas pela cobertura da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Essa medalha foi entregue por ninguém, menos que Vladimir Putin em pessoa. Ele, ou seja, esse tal de Dmitry é um propagandista russo completo que serve aos interesses do Kremlin. Mas agora o mesmo cara está alertando Putin que, se a escassez de combustível não for resolvida, isso pode levar à queda do regime e à queda de Putin. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo na Rússia. E o fato de isso estar acontecendo agora nos diz muito sobre o quão grave a situação está ficando. Esse problema é tão generalizado que eles estão relatando abertamente sobre isso na mídia estatal, na mídia controlada pelo governo. Agora, é claro, nem toda matéria jornalística está pedindo a queda de Putin, como Dmitriev aqui. Mas só o fato de eles estarem relatando as falhas do governo na mídia estatal já mostra que os ataques ucranianos estão saindo do controle. Ouça este trecho. A escassez de combustível continua na região de Nizhny Novgorod. Ontem, mostramos uma reportagem do distrito de Perevovsky, onde as crianças nem foram para a escola porque os ônibus escolares não tinham combustível para rodar. O problema específico foi resolvido hoje, mas a dificuldade persiste nos pequenos postos de gasolina. Grandes redes ainda têm gasolina, mas postos particulares já estão sem. Hoje, dirigimos pela rodovia ao norte, passando por Nizhny Novgorod. E não há ninguém. Olá, sem gasolina, né? Acho que já faz 3 semanas.
Umas 3 semanas, provavelmente. A vendedora só trabalha com peixe e combustível. Quem comprou toda a gasolina sem a gente? Não sei. Alguém pode ter bebido. Faz tempo que acabou? Faz umas 3 semanas que não passo de carro por aqui. Parece muito tempo. Será que faz tanto tempo assim que não vim de carro para o lado de vocês? Pois é, parece que sim. Tem gasolina? Não, não tem gasolina. Não, gasolina. Não, não tem gasolina. Às vezes as pessoas se irritam ou não, mas sempre se acostumam. As pessoas se acostumam com tudo. Olá, aqui é da televisão, você tem gasolina? Não temos gasolina, apenas um pouco para organizações. Para organizações? Você fala de serviços médicos? Sim, Há quanto tempo não tem? Nenhum? cerca de 2 semanas. Umas 2 semanas. Sem gasolina, como você consegue? Nós recebemos suprimentos separadamente. E de que serviço você é? Que serviço? Médico. Quase todos os postos de gasolina privados estão fora de serviço, ou a gasolina está 80 rublos o litro. Talvez os postos pequenos simplesmente não tenham feito estoque suficiente. Na região de Kirov, nós temos gasolina. Temos em circulação? Então, está tudo bem na região de Kirov. Por enquanto, sem falta de combustível. Sim, a propósito. A falta de gasolina foi o principal tema da reunião operacional do governo regional de Nizhny Novgorod, como afirmou o governador Gleb Nikitin. Citação. As faltas temporárias registradas em vários postos estão ligadas, de modo geral, à cadeia de suprimento de combustível. Esse problema não diz respeito apenas à região de Nizhny Novgorod, mas à macro-região como um todo. O governo afirmou que tomará todas as medidas para estabilizar a região. Dê uma olhada nesta foto. Isto é da Crimeia. Crimeia ocupada pela Rússia. Quando vi isso pela primeira vez, fiquei muito chocado. Eu pensei, uau, a Rússia está vendendo gás por $0. Mas não, rapidamente percebi que $0 não significa que o gás é de graça. Quer dizer que acabou o gás. Infelizmente, imagens como essas estão se tornando muito comuns na Rússia agora, especialmente na Crimeia e nas regiões orientais. Na Crimeia ocupada, 50% dos postos de gasolina não têm combustível. A Crimeia não é uma região pequena. Ela tem mais de 2 milhões de pessoas e metade dos postos de gasolina está vazia. Veja, ao navegar na internet, muitos sites e aplicativos coletam dados pessoais, como nome, e-mail e até número de seguro social. Depois, corretores de dados vendem essas informações para lucrar. E elas também ficam disponíveis em sites de busca de pessoas, onde qualquer um pode acessá-las. Com a criminalidade em alta, você não quer essas informações acessíveis. É aqui que o patrocinador de hoje, Incogni, pode ajudar. Basta se cadastrar pelo link abaixo. Eles vão contatar todas essas empresas e garantir a remoção dos seus dados. É tão fácil quanto responder algumas perguntas, e eles cuidam de tudo. Confie em mim, eu também fiquei surpreso ao fazer isso. Como você pode ver, eu realmente estou usando isso há quase 1 ano, e eles já enviaram quase 600 solicitações em meu nome. O que eu realmente gostei foi do recurso personalizado de remoção de dados, onde você pode pedir para eles removerem suas informações de qualquer site apenas fornecendo um link. Eles fazem todo o trabalho pesado. Recomendo muito. Recupere seus dados pessoais com a Incogni. Use o código Business Basics no link abaixo e ganhe 60% de desconto em um plano anual. É incogni.com/businessbasics. Nos distritos federais do Sul, 40% dos postos de gasolina não têm combustível. E na Rússia como um todo, 26% não têm. Agora, eu sei que 26% não parece muito. Mas o problema não é só o número, e sim a tendência. A escassez de combustível está se espalhando muito rápido. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Dê uma olhada neste mapa. Este mapa tem uma semana. Ele mostra todas as regiões onde foram relatadas faltas de combustível. Não são tantas assim, certo? Agora, dê uma olhada neste próximo mapa. Este é de ontem. Este mapa mostra as faltas de combustível relatadas em todas as regiões até ontem. Você vê como isso se espalha rápido. Agora sabemos que Putin não se importa com a falta de combustível na Crimeia ou nas regiões orientais. Ele só se importa com Moscou e São Petersburgo. Mas é aí que começam as dores de cabeça dele.
Interrupções no fornecimento de combustível já atingem essas regiões. Elas estão chegando às elites da sociedade russa. Olhe para este artigo. Isso é desta manhã na Rússia, então provavelmente faz umas 6, 8 horas. E está sendo coberto pelo jornal estatal ou site de notícias de Moscou. Segundo o artigo, os preços estão subindo rapidamente. O que ocorre em Moscou e nas regiões próximas? Os postos de gasolina ficaram sem combustível. E a foto no artigo, na verdade, não é da Crimeia nem do leste da Rússia. Isso é de Moscou, capital da Rússia! Podemos ver que alguns postos de gasolina já estão enfrentando problemas de abastecimento. Neste artigo, a empresa de notícias entrevistou diversos caixas desses postos de gasolina. E de acordo com esses caixas, alguns desses postos ficam sem gasolina por um dia, enquanto outros já estão sem há uma semana. Ninguém sabe onde foi parar a gasolina. É o que dizem os caixas. Os motoristas estão sendo obrigados a rodar até encontrarem um posto que tenha gasolina. Mas, nesse momento, eles têm uma grande surpresa. Eles rapidamente percebem que os preços estão extremamente altos. Agora vem a parte mais engraçada. Segundo o autor do artigo, e reforço, trata-se de um jornal sediado em Moscou, provavelmente controlado pelo Kremlin, direta ou indiretamente. Então, eles não vão ser abertos em suas críticas. Então, de acordo com esse autor, o motivo por trás da escassez de combustível são os acidentes. Agora, acho que você e eu sabemos o que eles querem dizer com acidentes. Deixa eu dar alguns detalhes para vocês. Esses acidentes são, claro, ataques de drones ucranianos. Eles ficaram tão devastadores que as refinarias russas exportam petróleo no nível mais baixo desde a Covid-19. Lembram da Covid-19? Ninguém saía nem precisava de gasolina. Bem, adivinhem só, a Rússia está voltando aos bons e velhos tempos da Covid-19, aparentemente. A Rússia possui 38 refinarias, certo? 16 delas foram atingidas por drones ucranianos desde o início de agosto, e muitas dessas refinarias foram atingidas várias vezes diferentes. Mas, segundo Putin, são apenas acidentes. Isso é uma grande mentira. E para garantir que sua mentira não seja exposta, a Rússia acabou de aprovar uma nova lei. A Rússia agora proibiu as pessoas de filmar e compartilhar fotos, vídeos dos resultados desses ataques de drones que a Ucrânia está realizando. Se você quebrar essa proibição, enfrenta uma multa que aumenta a cada violação. Essa é uma solução bem inteligente. Quem diria que é melhor simplesmente impedir as pessoas de falarem sobre o problema do que resolver o problema? Essa é a engenhosidade soviética. Mas a questão é que as pessoas falando sobre greves é um problema pequeno. O problema maior é o dinheiro. Você vê essas refinarias que a Ucrânia continua atingindo repetidamente. Elas refinam o petróleo bruto, não só para o mercado interno, mas também para a exportação. E agora, como essas refinarias estão fora de operação, Putin não pode exportar seu petróleo, então ele não pode ganhar o dinheiro sujo que usaria para financiar a guerra. Isso significa que a Rússia precisa compensar isso. Talvez aumentem os impostos dos cidadãos. Essa é uma ideia muito inteligente. O único problema é que, há poucas semanas, Putin prometeu na televisão nacional russa que nunca aumentaria os impostos por causa da guerra. Ouça você mesmo. Primeiro, precisamos resolver isso. Primeiro, precisamos trabalhar na parte da receita. E há coisas para discutir. Ou seja, claro, não um aumento da carga tributária, mas simplesmente um aumento da eficiência produtiva. Aumento da eficiência da produção? Não. Nem Dave Chappelle conseguiria criar uma piada tão boa. Recentemente, Putin afirmou: não vamos aumentar impostos, mas sim a capacidade produtiva das refinarias. A Ucrânia decidiu: vamos destruir as refinarias. Então agora Putin está fazendo o que todo ditador faz: explorar os cidadãos. Ele está aumentando os impostos sobre os cidadãos russos depois de prometer que não faria isso. Aqui está o relatório sobre... Para a economia russa, que enfrenta déficit orçamentário crescente, o Ministério das Finanças da Rússia propôs aumentar o imposto sobre valor agregado de 20% para 22% em um novo plano orçamentário de 3 anos. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev,
chamou o orçamento de 2026 de um orçamento de tempos de guerra. O chefe da União Russa de Industriais e Empresários, Alexander Shokin, afirmou que a inovação tributária mais preocupante para negócios, população e consumidores é um possível aumento do imposto sobre valor agregado. Os preços no varejo vão subir novamente, haverá novos aumentos na taxa de inflação e assim por diante, explicou Shokin. No dia 21 de setembro, o Kommersant relata interrupções nas bombas de gasolina. Nas regiões russas, diminui o número de postos vendendo combustível. O número de postos de gasolina vendendo combustível, diante das interrupções no fornecimento de combustível na Rússia, diminuiu 26% desde o final de julho. E em algumas regiões os problemas já estão mais disseminados. No sul como um todo, o número dessas instalações diminuiu 14% e na Crimeia e em Sebastopol 50%. Agora, não são apenas os cidadãos russos que Putin está enganando, mas também as empresas de petróleo. Veja, Putin sabe que o maior problema dele não é o exército ucraniano, não é a OTAN. Na verdade, são os próprios cidadãos russos. Se eles ficarem irritados, Putin perde a cabeça. E eu imagino que ele não quer isso. Para conter preços e inflação, o governo russo prometeu subsídios a produtores e refinarias de petróleo. Ou seja, o governo russo ia dar dinheiro para eles. Dessa forma, essas empresas não elevariam o preço da gasolina para os cidadãos. Infelizmente, porém, como a Ucrânia já sabe, você não pode depender de uma promessa do governo russo. O Ministério das Finanças da Rússia decidiu não pagar o subsídio prometido às refinarias de petróleo. Qual o motivo disso? O orçamento russo está apertado demais para que o governo russo fique dando subsídios. Na verdade, o orçamento está tão apertado que Putin agora está se voltando contra seus próprios funcionários. Primeiro, temos um alto funcionário de São Petersburgo que foi encontrado morto de forma suspeita. Eu imagino que ele morreu do jeito clássico russo, se suicidando com 6 tiros na nuca. Bem, agora esses 50 milhões de dólares que esse cara desviou dos cidadãos russos vão para o Putin. Temos outra história parecida acontecendo bem em Moscou. O presidente do Conselho de Juízes era bilionário. Mas agora, de acordo com as autoridades russas, ele violou a lei anticorrupção da Rússia. E é por isso que ele vai para a cadeia, e os bilhões que ele acumulou vão para Putin. Putin